Na minha opinião, o Brasil tem fome de patriotas. Patriota é aquele cidadão que ama a pátria, né? E a ela ele presta serviços, né? São pessoas que põem o interesse comum sobre o interesse privado. São pessoas que respeitam o próximo, respeitam a individualidade das pessoas. São pessoas que respeitam a natureza, respeitam o meio onde eles vivem. Pessoa que tem um forte compromisso com a verdade. A saída para isso, para a situação que a gente vive hoje, está na educação, está na formação dos cidadãos. E essa é justamente a missão do Instituto Santos Dumont. No âmbito da ciência e da tecnologia, o Brasil tem fome de mais doutores, de mais pessoas formadas em diversas áreas, que a pesquisa aplicada ela seja mais incentivada no âmbito das universidades, das instituições de ensino e pesquisa. O Brasil tem fome de empreendedorismo, de pessoas com o espírito desenvolvedor de ideias e que as ideias não fiquem guardadas nos seus escritórios, nos seus livros e apenas nos artigos científicos. Eu digo apenas, são muito importantes os artigos, a produção científica, artigos, livros, etc. Mas o Brasil está precisando de que essas pesquisas gerem também produtos e processos novos. Eu estou, portanto, falando que o Brasil precisa de pessoas mais inovadoras. As inovações fazem a transformação do conhecimento gerado em produtos e processos novos que tragam as soluções tecnológicas ou as soluções em tecnologias sociais para os problemas que o Brasil vivencia em várias áreas, principalmente na questão do desenvolvimento tecnológico e nos processos sociais que precisam ser aperfeiçoados para que a gente sinta mais claramente e mais fortemente o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social da população brasileira. Bom, eu acredito que o Brasil tem fome de oportunidade. Oportunidade de ter uma educação de qualidade, de ter uma saúde de qualidade, justiça e também assim, a oportunidade de do brasileiro ser ouvido, de ter alguém que o escute, que o acolha, porque muitas vezes a gente sabe julgar e condenar, né? E acho que ele tem sede disso, de ser compreendido pelas suas ações, pelo que ele faz e pensa. O Brasil tem fome de conhecimento, tem fome de saber e tem fome de ciência. E o caminho para a gente saciar essa fome não é outro senão investir fortemente em educação. O Brasil tem muita fome de justiça social. Essa é uma questão crucial que precisa ser resolvida. E daí a importância do trabalho que desenvolvemos no Centro de Educação Científica com os alunos de escolas públicas. E acho que o Brasil precisa de saneamento básico, como iluminação, rede de esgoto, calçamento e mais limpezas nas ruas. Porque com o esgoto a céu aberto, pode acabar prejudicando na saúde das pessoas, de crianças que brincam na rua e tal. E calçamento, além de prejudicar as pessoas que andam, pode acabar dificultando a passagem de alguns deficientes, como cadeirantes. Iluminação, algumas pessoas podem ter medo de andar na rua, pode facilitar em assaltos e algumas coisas. Na minha opinião, o Brasil tem fome de esperança e oportunidades. Eu vejo que hoje no Brasil tem algumas classes menos favorecidas que têm muita dificuldade de acesso, muita dificuldade de inclusão no ambiente social, no contexto social. Quando a gente pensa nas pessoas com deficiência física, isso se aumenta, se magnifica, né? Eu acho que o Brasil tem fome de inclusão, o Brasil tem fome de enxergar essas pessoas como qualquer outra, que tem sim o direito de ter acesso à diversão, ao lazer, ao trabalho, à escola, né? São pessoas que precisam de uma atenção maior, precisam dessa acessibilidade. O Brasil tem fome de acessibilidade, de inclusão e de enxergar essas pessoas com a necessidade mesmo que elas precisam, né? De olhar para elas com um olhar
que elas tanto necessitam. O Brasil tem fome, neste momento, de uma educação pública de qualidade que atenda a todos os seus cidadãos, independentemente da faixa etária. Portanto, uma educação que inclua e uma educação que trabalhe não só os aspectos cognitivos da aprendizagem, mas também trabalhe os aspectos socioemocionais. Porque temos que olhar para o aluno, para o cidadão, de uma forma completa, total, e não apenas como alguém que vai aprender conteúdos, mas que precisa de uma formação cidadã para ter autonomia e ter vida própria. Portanto, é através da educação que o adolescente, a criança, desde a mais tenra idade, pode ir construindo um projeto de vida, né, de uma vida feliz, porque é também a educação a única política que é capaz de fazer prevenção da marginalidade, da violência, prevenção de doenças. Portanto, é uma fome de educação, uma fome de paz, uma fome de liberdade, uma fome de democracia. É disto que o Brasil tem fome neste momento. Portanto, vamos todos juntos construir essa alternativa de uma política nesses termos para o nosso país. O Brasil tem fome de senso crítico, que as pessoas lutem por um bem comum. E para que esse bem comum aconteça, as pessoas precisam colocar-se no lugar umas das outras. Para que o trabalho em conjunto aconteça, é preciso que cada um se reconheça também. Então, é preciso que as pessoas se reconheçam, é preciso que as pessoas reconheçam as outras, respeitem as outras, para que haja uma troca de papéis e elas consigam se colocar no lugar umas das outras e trabalhar em equipe. O Brasil precisa de pessoas pensando junto, o Brasil precisa que as pessoas deem as mãos e que dentro dessa luta, todos de mãos dadas, todos tenham um bem comum, que é a felicidade geral, seja relacionada à educação, seja política, enfim, mudança de alguma forma. O Brasil precisa acordar para todas essas mudanças. Tem de educação, saúde, mais igualdade, né? Porque geralmente eu estou vendo uma política tirando educação, saúde de quem está necessitando. Tipo, eles botam mais para os ricos, que já tem muito, e tira dos pobres. No caso, eles vão perder mais, vão precisar de ensino para ter um futuro melhor. Eles botam mais ensino para quem já tem. Então eu estou vendo, tipo, política acabando com o país que era para estar ajudando. O Brasil tem fome de cidadania, fome de formar cidadãos que tenham na sua prática a expressão do seu discurso e que dessa forma todos os direitos que são garantidos na nossa Constituição, nos tratados internacionais que o país assina, nas leis ordinárias, nas portarias que os ministérios emitem, sejam de verdade direitos reais. O Brasil tem fome de muita coisa, especificamente tem fome de direitos, respeitar o direito das pessoas, respeitar o direito das minorias. E aqui eu digo, o Brasil tem fome de respeitar os direitos da pessoa com deficiência. Nós precisamos de cidades acessíveis, nós precisamos de espaços para que as pessoas com deficiência possam se deslocar, precisamos de espaço para as nossas crianças cadeirantes, para as nossas crianças sem visão, para as nossas crianças com deficiência auditiva, elas possam brincar, elas possam ser excluídas. O Brasil tem fome disso, o Brasil tem fome de acessibilidade. O Brasil tem fome de justiça social, de ampliação dos espaços democráticos de direitos, de garantir os direitos que socialmente foram construídos ao longo da história, né? Como bem nos lembra o filósofo Norberto Bobbio, o grande desafio dos direitos humanos na atualidade não é mais de justificá-los, mas de garanti-los, de protegê-los, né? É uma questão política e nós lutamos por mais direitos e menos desigualdade. O Brasil tem fome de justiça social, negras, negros, mulheres, a comunidade LGBT, sendo pertencentes de uma educação, de uma política pública
que faça o reparo social deles. E tem fome e tem sede de uma educação que permita que meninas e meninos sejam libertos e tenham sua ciência da sua ação no mundo. Na minha opinião, o Brasil ele tem fome de que a política do nosso país ela está completamente sem fundamento, porque se vocês perceberem na televisão, os políticos eles são muito rigorosos. Tem muitos políticos ladrões, corruptos, que tiram todo o benefício da nossa sociedade e só querem beneficiar eles e não o nosso povo. Muitas pessoas ficam sem emprego, sem trabalho por causa do desgaste da população, por causa de prefeitos, deputados que não têm autoridade de fazer, pelo menos pedir alguma coisa ao governo para poder nos ajudar. Se vocês perceberem, na saúde está um caos. Pessoas estão na fila de hospitais para poder ser atendidas e não têm o direito de ter uma, como eu posso dizer, uma melhoria, um atendimento legal para eles. A segurança está péssima, pessoas estão sendo assassinadas a cada hora. Nossa população está simplesmente sendo morta pelos ladrões, bandidos e não tem ninguém para defender nós. O que é isso? O país está sendo simplesmente demolido, não sei. Pessoas falam, como vocês possam perceber, nas Olimpíadas, teve pessoas que simplesmente foram assaltadas, fingiram. É um desgaste na população enorme, não tem como. Tem políticos que vêm pra cá pra fazer o quê? Nada. Pegam dinheiro, roubam, fazem um monte de coisa. O que a população tem aí? Gente, a gente tem que botar pra funcionar na nossa cabeça. O que a população tá fazendo? A população só fica parada. Se fosse pras ruas protestar, dizer eu quero novos prefeitos, eu quero novos deputados, eu quero novos presidentes, esse país seria melhor. Depende de cada um de vocês por ter a oportunidade de falar. Vocês falem, botem tudo pra fora. Como tem redes sociais, falem, digam o que vocês pensam, o que vocês querem dizer mesmo. Não tenham dúvidas, falem. É a melhor coisa que tem. E se vocês acham que adolescente não tem opinião, vocês estão muito enganados, porque adolescente tem sim opinião. E se vocês quiserem ter ajuda de quem, pode pedir a qualquer um dos adolescentes daqui do Neurociências. Eles sim vão se ajudar. Não, na minha opinião, o Brasil tem fome de muitas coisas, né? Mas eu vejo a questão das políticas públicas como sendo uma coisa bem preocupante, né? Porque eu vejo que a gente tem poucas políticas públicas e as que temos não chegam com tanta efetividade às pessoas mais carentes e que moram no interior do nosso país. Então, eu acredito que se tivermos políticas públicas efetivas que cheguem a esse pessoal, né, com informações, tão carente de informação, isso pode melhorar a qualidade de vida, mudar, né, a qualidade dos hábitos dessas pessoas, né? Quando você vê um instituto desse aqui em Macaíba, como ele tem ajudado as pessoas que moram aqui por perto, né? Com, às vezes, a simples informação, né? Então, eu creio que a falta da informação pode levar você a fazer alguma coisa que prejudique sua família, sua saúde, pessoas que convivem ao seu redor. Eu acho que informação é tudo. O Brasil, ele tem fome de muitas coisas. Porque, assim, a gente vive num país em desenvolvimento, então a gente tem uma saúde com problemas, uma educação com problemas. Mas, assim, ao meu ver, o que mais falta no Brasil é pessoas que ajudem aos outros, pessoas que se importem com os outros, pessoas que estejam ali para ajudar e não só pensando no eu, e sim no outro também. Na minha opinião, o Brasil tem fome de mais empatia. A gente sente hoje que as pessoas estão muito individualistas, cada um acreditando no que acha que é correto, né? Existe um embate muito grande na sociedade hoje e as pessoas têm muita dificuldade de se colocar no outro, no lugar do outro. Então, acho que é uma reflexão que todos nós devemos fazer cotidianamente, em situações de problema, em situações que são limite, a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro e ter mais empatia. Tem fome de mais ensino, como é que eu falo?
e pessoas que ajudem tanto na escola quanto na vida social. Pessoas também que ajudem na alimentação, porque nem todos têm o dinheiro para comprar alimentos todos os dias. Porque existe um pouco de injustiça na sociedade. Muitas pessoas são excluídas porque não têm o dinheiro, porque não tem aquilo que a sociedade exige da gente. Eu acho que poderia melhorar as escolas do ensino público, porque precisam muito na questão dos alimentos e poderiam ajudar mais as pessoas pobres. Poderiam ajudar-nos, dando comida aos pobres, aos mendigos, não maltratando eles, porque isso ninguém merece ser maltratado. Não devemos agir de forma injusta, a gente deve ajudar o próximo. E se eles melhorarem os ensinos, as escolas, assim, derem mais alimentos, a gente precisa, porque muitas pessoas precisam, a gente mesmo, porque o nosso futuro está aqui, é os jovens, e nós jovens precisamos de incentivos para podermos ser pessoas melhores, porque os jovens de hoje em dia não estão assim tão, alguns. Outros são pessoas boas, mas alguns não têm essa mentalidade, ou porque também não têm oportunidades. Nós precisamos de mais oportunidades, né? De ensino, às vezes de comida, de pessoas que cuidem da gente, de amor. Precisamos de tudo isso para poder sobreviver na sociedade. E seria bom que não tivesse essas coisas de exclusão social. Todos nós somos iguais, todos nós somos humanos. Não é por causa de dinheiro que a gente deve excluir pessoas. Vocês têm que primeiro descobrir o caráter, porque tem pessoas boas que estão escondidas debaixo daquilo tudo. Nós estamos falando de ensino, comida também, de amor, pessoas caridosas na sociedade. Precisamos muito. Acho que o Brasil tem fome de conhecimento. Qualquer sociedade no mundo até hoje que evoluiu em conhecimento, seja nas áreas básicas, na área de assistência à saúde, nas áreas de ciências humanas, ela evoluiu para um bem-estar geral da sociedade. Isso representa que as pessoas vivem melhor em todos os seus campos e conceitos, independente das suas culturas, dos seus desejos. Então eu acho que o Brasil tem fome de conhecimento, de investir em adquirir conhecimento, em gerar conhecimento. Eu acho que eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, né? Eu acho que a fome por mais igualdade, eu acho que a fome por consequência, menos diferença, essa diferença que é imposta por esse mundo, assim, pela lógica que a gente vive, né? Eu acho que resolveria bastante coisa, a gente se vendo como mais iguais, assim, dentro da sociedade, dentro do que a gente vive. Acho que a partir daí, a gente se entendendo como mais iguais, né, essa fome por mais igualdade resolveria um bocado de diferença que a gente tem por aí, que, como eu disse, são diferenças às vezes bem pensadas, né, com intenção. Acho que é isso. Na minha visão, o que eu acho que o Brasil tem fome é de justiça, porque o acesso as pessoas não são acostumadas a cumprir as regras jurídicas, das mais simples às mais complexas. Sempre você tem que exigir o cumprimento. E quando você exige esse cumprimento, nem todo mundo resolve entender, ler a regra e achar que tem que cumprir. Há pessoas que ainda pensam que a lei está ali só num pedaço de papel e não tem que ser cumprida. O acesso a essa justiça nem sempre é fácil para a maioria da população brasileira, porque você precisa ter alguns conhecimentos técnicos, jurídicos, e daqui que você consiga ter esse acesso, leva um bom tempo aquele seu direito subjetivo sendo violado. E ainda assim, quando você consegue esse acesso, você ainda corre o risco de não obter as provas, de não obter alguém com sensibilidade que lute e que dê aquele seu direito. Então eu acho que fica ainda um sentimento de que o país ainda não conquistou não é fácil você atingir uma justiça, não é fácil você ter um tratamento justo para todas as pessoas. Na minha opinião, o Brasil tem fome de desenvolvimento e de principalmente inclusão social, trazendo para o âmbito da pesquisa a inclusão social das pessoas que estão mais à margem da sociedade, e principalmente para levar aquilo que a gente faz aqui
para essas pessoas que não conhecem o que a pesquisa faz ou para que a pesquisa serve. Eu acho que o Brasil tem fome de educação. Acho que todo mundo concorda que é algo fundamental e que deveria ser uma prioridade, mas no nosso país isso não tem acontecido dessa forma. E eu acho que é um caminho para se construir um futuro melhor e com várias possibilidades de melhoria de vida para as pessoas e para a tecnologia, para a ciência, para tudo. Para um futuro mais próspero. Olha, o Brasil tem fome de educação e na educação eu acho que um problema que nós temos enfrentado aqui na nossa realidade é principalmente o transporte público, né? Então muitos alunos não estão podendo frequentar a escola porque não tem ônibus escolar adequado, porque o ônibus passa longe da sua casa. Então eu acho que a gente poderia melhorar essa condição. Então eu acho que o Brasil tem fome de olhar para a educação e tem fome de transporte escolar digno, que possa fazer com que os meninos venham para a escola de uma forma boa. O Brasil tem fome de democracia. O Brasil tem fome de educação, de saúde, de fazer valer o que é nosso por direito. De educação e saúde. Tipo, a educação são dispostas para muita pouca gente, assim, e a educação é bem pobre, porque geralmente a mais disposta são as públicas e falta muita coisa. O ambiente não é adequado pra gente. Os ventiladores, em minha escola, por exemplo, os ventiladores são quebrados, elas são um forno, não tem quem aguente ficar lá, você meio que tá dentro de um forno literalmente. Às vezes não tem merenda, falta água, não tem zelo no colégio. A saúde também, você vê direto os hospitais em greve por falta de pagamento para o médico, falta de equipamento. O Brasil também tem fome de educação, de saúde, de mais atenção para quem necessita. Tipo, demonstrar, abrir os olhos das pessoas de que realmente está acontecendo, como é as coisas. Tipo, demonstrar o direito que as pessoas têm de si, a fala que tem. O Brasil é uma coisa, não sei nem falar. É uma falta de... Como é que se fala agora? Uma falta de oportunidade, né, que o Brasil está faltando. Porque tem muita coisa que poderia ser feita por aqui. Acho que é só isso. Na minha opinião, o Brasil tem fome de escuta, de acolhimento e de atenção. Como terapeuta ocupacional, muitas vezes eu me deparo com pessoas que deixaram de sonhar e de acreditar nelas mesmas pelo fato de não serem ouvidas. E a partir do momento que isso acontece, que elas são ouvidas, elas conseguem ampliar o leque de possibilidades delas no mundo e na própria vida delas. Então, como eu sou da área de tecnologia, de computação, eu acho que o Brasil tem fome de conhecimento. Porque hoje a gente vive uma era de muita informação e pouco conhecimento. Então, assim, a gente tem milhares de informações diárias e a gente tem dificuldade de processar esse conhecimento. E é por isso que, assim, é tão importante o incentivo, o estímulo nas universidades e na pesquisa básica, na ciência, porque é dentro da universidade que a gente consegue realmente gerar conhecimento de qualidade. Eu acho que é isso que a gente precisa. O Brasil tem fome de educação. Porque a educação abrange todas as outras áreas, abrange a saúde, abrange até mesmo a política, envolve também questão de honestidade. E assim, a educação, como envolve isso tudo, é o que o Brasil está precisando atualmente. O Brasil tem fome de justiça social, né? Precisa de igualdade e solidariedade coletiva, precisamos pensar mais nos outros, no próximo, no conjunto. Acho que a educação é um ponto de partida, primeiramente, né? Porque a partir disso aí a gente pode construir essa igualdade coletiva que o Brasil precisa. Na minha opinião, acho que o Brasil tem fome de uma pátria que abrace a causa dos seus filhos e lute por isso, né? Que erga a bandeira e fala, agora nós vamos todos juntos, dar as mãos e lutar pelo direito de todos. Eu acho que o Brasil está meio carente disso, talvez. E talvez essa seja a maior fome no momento. Brasil
tem fome de mais ação e menos questionamento. É isso. Espero que temos mais ganância em agir o mais rápido nas nossas perguntas e nas nossas respostas. Eu acho que o Brasil tem fome na sociedade de transportes. Os prefeitos não estão pagando bem os motoristas para eles ficarem rodando. A pessoa vai para o seu ponto de ônibus pegar, aí o ônibus não vem, aí fica com greve de aula. E como é que uma pessoa vai poder saber, sem estudar, para arrumar um emprego, como crescer, ser importante na vida? Então os prefeitos podiam pagar os motoristas para a gente não ficar em greve. O Brasil tem fome de muitas coisas, entre elas oportunidades iguais para todo mundo. E nesse campo eu vou ressaltar uma área onde há mais de 30 anos eu estou envolvida, que são pacientes que nascem com fissura lábio-palatina. Eles ficam hoje em dia mais ou menos que no limbo. Eles não são deficientes, pois não é uma deficiência, é uma má formação, mas por outro lado não são considerados normais. Eles têm dificuldade de acesso. E o que eu mais gostaria, o que eu tenho fome hoje, pelo qual luto, que eu me levanto feliz todo dia para trabalhar, é no intuito de conseguir aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, um centro de reabilitação para esses pacientes, para que eles não precisem se deslocar daqui para São Paulo, daqui para Recife, onde vão ter um tratamento que dura em geral 20 anos e passar 20 anos nessa peregrinação, quando o nosso estado poderia oferecer isso aqui dentro. Eu luto por isso, eu acredito nisso. E eu acho que essa fome não é só minha, é de muita gente, só que eles não têm voz. Eu tenho fome de ter voz para esses pacientes que têm fissura lábio-palatina. É isso aí. O Brasil tem fome de respeito à cidadania das pessoas, né? Todos os direitos que foram conquistados pelas pessoas, pelos trabalhadores, eles têm que ser respeitados para as pessoas terem condições de se desenvolver plenamente e assim contribuir para que o país também se desenvolva. É uma via de mão dupla. Né, se respeitam os direitos e as pessoas conseguem se desenvolver, né, criar novas condições para que o Brasil cresça. Políticas públicas. E nessas políticas públicas eu considero 3 pilares extremamente importantes. Primeiro, educação. Segundo, a saúde. Terceiro, segurança. A educação, na formação do ser. A saúde, o básico, o essencial, e a segurança, a proteção, que são 3 pontos que hoje o Brasil ele não tem. E há uma busca muito grande diante toda a população brasileira. E se houver realmente políticas públicas que trabalhem, né, que se faça realmente acontecer esses 3 pilares, o mundo irá saciar sua fome. O Brasil tem fome de solidariedade, de atenção com o próximo, do cuidado com coisas pequenas, esse cuidado que pode fazer diferença na saúde, na educação, em vários quesitos que podem transformar uma sociedade. Perfeito. E eu vou fazer uma segunda pergunta para você. Na área da saúde, principalmente assistência básica, o que você acha que o Brasil tem fome nesse aspecto? O Brasil tem, em se tratando da atenção básica, esse quesito da fome, o Brasil tem fome da questão do cuidado num contexto mais amplo, da questão multiprofissional, da questão do engajamento da população e dos profissionais com a comunidade. No meio em que a comunidade se abra mais um pouco também para a questão para a atenção da saúde. Eu acho que o Brasil tem fome de segurança, pois aqui na cidade falta unidade de policiamento, falta carros, falta policiais e por causa disso a violência, não só daqui, como do Brasil, aumenta. Na minha visão, o Brasil tem fome de educação. Eu vejo que tem muitas pessoas interessadas em trabalhar, em produzir
e muitas dessas pessoas precisam de uma oportunidade. Então eu acho que a educação é a base de tudo para o progresso da nossa nação. De conhecimento. O Brasil, né, tem fome de conhecimento, e isso vem desde o ensino básico até que nós tenhamos os alunos na graduação, e o Brasil necessita dessa alimentação do conhecimento, de plantar essa sede de curiosidade nos alunos, tanto da rede básica e na graduação. Na minha opinião, o Brasil tem fome de pessoas solidárias. Ajudar, ser solidária com as pessoas faz bem não só para quem recebe a ajuda, mas para a própria pessoa que está ajudando. Eu, como atleta, acho que o Brasil hoje atualmente tem fome de mais honestidade em relação aos nossos gestores, e tem fome de mais apoio às pessoas com deficiência e também aos atletas do Brasil. Eu acho que essa é uma das fomes maiores. Nós tivemos aí um exemplo, por exemplo, das Olimpíadas e Paralimpíadas agora no Rio, e assim, foi um momento muito bom, mas infelizmente foi um momento passageiro. Eu acredito que esse alimento do esporte deveria ser durante o ano inteiro, e não apenas em eventos grandes como esse. Eu acho que a grande fome do Brasil hoje é a fome de apoiar o atleta. E acrescentando isso, tem também a fome de educação. Acho que é muito importante, que uma coisa é bem relacionada à outra, o esporte e a educação. O Brasil tem fome de menos mimimi. Ele tem fome da educação, porque no meu bairro tem certas pessoas que não têm a condição de viver. Assim, sente muita dificuldade com, por exemplo, fome, e também aquele que não dá mais a saúde básica, que tipo, em esgoto a céu aberto pode prejudicar muitas famílias, que tipo é doença como a dengue, a zika, O Brasil tem fome principalmente de direitos. Nós tivemos uma Constituição que avançou na definição de direitos, em assegurar direitos aos cidadãos, mas a efetividade desses direitos ainda tem muito a ser consolidada, construída. Os últimos anos tivemos avanços nesse sentido, mas cada vez mais esses direitos hoje se encontram sob ameaça em função de uma política que se orienta para atender interesses de mercado. Então nós temos fome de avançar na consolidação do direito à saúde, do direito à educação, do direito à moradia, do direito ao bem-estar, à segurança, enfim, um país que se pretende justo, ele precisa realmente assegurar esses direitos aos seus cidadãos, como o lema da Seguridade Social, do berço ao túmulo. E isso no Brasil está sob ameaça, e a sociedade precisa se mobilizar para que esses direitos possam ser consolidados e a gente possa resistir a essa onda que hoje no Brasil tenta priorizar os interesses do mercado em detrimento dos interesses da cidadania. O Brasil tem fome de empatia. É muito raro uma pessoa conseguir se colocar verdadeiramente no lugar da outra, e me impressiona porque tudo que você faz reflete nas outras pessoas. Nenhuma atitude fica para si, nenhuma atitude fica restrita à pessoa que realizou essa atitude. Mas eu acredito que o Brasil, por ter uma diversidade cultural tão grande, por ter uma nação com pessoas tão diferentes entre si, tem a chance de poder ter mais empatia, poder se colocar mais no lugar do outro, por vivenciar situações de diversidades tão grandes. Então, eu acho que o Brasil tem que aproveitar essa riqueza cultural, essa diferença de história, essa miscigenação de tantos lugares do mundo que compõem o povo brasileiro, para poder colocar isso em prática. São tantos sofrimentos, são tantas histórias diferentes, de povos diferentes que vieram parar aqui. Eu acho que a gente precisa aproveitar isso como uma força e se unir, ao invés de separar. O Brasil tem fome de educação.
porque o que falta hoje em dia é educação, né? Tem fome de educação e falta de educação para ser subsídio para vários projetos sociais, inclusive de saúde, de segurança e tudo mais, né? Então, é preciso investir na educação, é preciso ver as bases da educação para que as pessoas possam se transformar a saúde, a segurança e todos os outros meios de público, né? Todos os outros meios públicos. Eu acho que o Brasil tem fome de valorização das pessoas e do que elas podem oferecer, seja na área do conhecimento, na construção do conhecimento científico, seja na área do conhecimento musical, seja na área do conhecimento nas artes, seja na produção de conhecimento aplicado, seja na produção de conhecimento de base. Eu acho que falta incentivo, mas eu acho que falta reconhecimento pelos que já fazem, os que já tentam nutrir ou saciar um pouco essa fome. O Brasil tem fome de oportunidades iguais na ciência e na educação.